Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Anderson aqui. Gente, hoje eu gostaria de falar com vocês aqui, comentar acerca de um assunto delicado, um assunto triste, um assunto revoltante, né? Que é a guerra entre Hamas, né, e Israel, ou seja, melhor dizendo, o ataque covarde, né, do grupo terrorista Hamas ao país de Israel. Bom, por mais que a gente esteja longe, né, que um oceano esteja nos separando, né, e um continente, mas nós somos seres humanos, nós temos empatia, né? E os grupos e os vídeos que estão circulando nos grupos do WhatsApp, né, de tortura, de genocídio, enfim, de todo tipo de maldade que aqueles endemoniados estão provocando naquelas pessoas inocentes, né, ali do país de Israel, do Estado de Israel. Bom, antes de mais nada, é necessário a gente entender que essa guerra não é uma guerra que aconteceu há alguns anos, há alguns meses, né, algumas décadas, não. A guerra entre Palestina, né, melhor dizendo, o grupo terrorista Hamas, Israel, enfim, e todos aqueles inimigos que Israel tem ali, cercando aquele país, aquela localidade, é uma guerra de séculos, né? Quem conhece a história sabe muito bem que a cidade de Jerusalém, ela tem um elemento místico, histórico, religioso para as três principais religiões do mundo, né? O cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Então, cara, é bem verdade que aquele pedaço de terra, né? Aquela cidade de Israel, ela é cobiçada por essas três religiões. Mas especificamente, né? Ela não é cobiçada pelo cristianismo, porque o cristianismo tem outra vertente, que é Cristo, é Jesus. Mas o judaísmo e o islamismo, né, tem essa idolatria, digamos assim, né, a cidade de Israel. E aquele conflito ali entre o grupo terrorista, né, o Hamas e Israel, né, tem um componente, né, tem um incentivo muito forte que é a religião. E meus amigos, não há combustível mais feroz, combustível mais forte do que a religião para potencializar uma guerra, né? Enfim, a gente viu aí as cruzadas que aconteceram, né, no século XIV, século XIII, né? Enfim, e aquelas pessoas são extremamente religiosas, são extremamente fanáticos. Então, cara, quando você junta fanatismo religioso, né, e guerra, você tem os piores resultados possíveis, né? Aquela região ali da Palestina, né, descende dos próprios filisteus. Quem conhecia a Bíblia, quem já leu a passagem bíblica, né, ali de Samuel, Reis, enfim, que conta a história de Davi, de Israel, sabe quem são os filisteus, né, que ainda naquele tempo eram inimigos de Israel. Então é uma guerra, cara, que vem de séculos e não é fácil de resolver, né? Não é uma guerra que você resolve de uma hora para outra, né? Porque envolve religião, envolve toda aquela mística, né? Toda aquela cobiça em cima de Israel. Então, cara, é algo extremamente delicado, é algo extremamente triste e revoltante, né? Mas, cara, não é que a gente venha entender, mas a gente até compreende aquelas pessoas estando naquele conflito, né? Estando ali naquela situação por conta da religião, do fanatismo, da cultura, da história. É algo extremamente complicado, né, para quem está de fora se identificar, porque nós somos aqui do Ocidente, temos outra cultura, né? Fomos fortemente influenciados pelo cristianismo, então é difícil a gente entender a cabeça daquele povo. Agora, cara, o que mais me revolta, né? O que mais me revolta são idiotas ao redor do mundo apoiando a Palestina, apoiando, mais especificamente, eu não falo nem a Palestina, porque certamente, né, o país ali, a Palestina, aquela região, existem pessoas de bem, existem pessoas que querem só viver, existem pessoas que querem só apenas paz e tranquilidade, cara. Nem todo mundo que tá ali que é terrorista, não, que é do Hamas, não. O Hamas está em uma região específica, mas a maioria das pessoas, os palestinos, eles querem viver em paz. Inclusive já teve um período na história em que Israel e Palestina viveram em paz, cara. Antes de ser oficializado, de Israel ser oficializado como país, enfim, muito antes disso. Mas as pessoas que estão ali de fora, cara, os idiotas, apoiando o Hamas, apoiando aquele partido, aquele bando de terroristas, pessoas idiotas aqui no Brasil, ao redor do mundo,
né? Até nos Estados Unidos, em Nova York e em outros países do mundo. Cara, eu não entendo, velho. Como a maldade, né? Como a maldade, as pessoas ignoram a própria espécie humana, o próprio semelhante, por conta de uma ideologia, cara. Pelo amor de Deus, cara. É algo extremamente revoltante. Pessoas que estão de fora, sem nenhum tipo de empatia, sem nenhum tipo de humanismo para com o próximo. Cara, famílias morreram ali, né, naquele ataque do Hamas. E as pessoas, alguns jovens idiotas, né, abraçam a ideologia, quer seja de esquerda ou de direita, enfim, né, nesse caso aqui, uma ideologia de esquerda, abraça essa ideologia e prestando apoio, né, prestando ali algum tipo de solidariedade ao Hamas, cara, pelo amor de Deus, cara. A que ponto a gente está chegando? A que ponto nós vamos chegar com esse tipo de pensamento totalmente maligno e satânico, cara? Ignorando a dor do próximo. Então, cara, é algo extremamente revoltante. Eu achar que a minha solidariedade aí a Israel, as famílias que foram mortas, que foram ali assassinadas por esse partido terrorista, né? E a mídia aqui do Brasil também querendo aliviar, né? Chamando os terroristas de combatentes. Cara, terrorista tem que ser tratado como terrorista. A gente tem que tratar as coisas como de fato elas são. Eles são terroristas assassinos e a mídia tem que tratar assim. Da mesma forma que a mídia tratou aqueles invasores, né? Aqueles criminosos que invadiram Brasília em janeiro desse ano, tem que tratar o Hamas e qualquer outro partido terrorista como terroristas. Ponto final. Israel foi atacado. Israel não atacou. Às vezes eles querem manipular a notícia como se Israel estivesse em guerra. Israel quisesse. Eu estou dizendo aqui que Israel é santa também, que os israelitas não querem guerra, não procuraram guerra, nunca procuraram. Não estou falando isso. Estou falando que nesse caso em específico, Israel foi atacado covardemente. Isso é um fato. E a mídia não trata os fatos como com transparência, né, e com honestidade. Então, cara, é lamentável as pessoas pegando esse fato e politizando, puxando para um lado ideológico político. Pelo amor de Deus, cara. É complicado. É uma região que tem guerra, passa alguns meses, alguns anos, pequenos períodos de supostamente paz, mas logo depois acontece guerra. É uma região extremamente delicada. Por isso que eu digo que quem está de fora, né, é fácil falar alguma coisa, criticar alguma coisa, né? É fácil dizer porque esse povo não procura paz. Isso é algo religioso e histórico. É uma guerra religiosa. Quando se trata de religião, lógico que eu não estou falando que não existem pessoas boas em religião. Pelo amor de Deus. Quem me acompanha aqui sabe o que eu penso. Porém, cara, o fanatismo religioso é o pior combustível. Melhor dizendo, é o melhor combustível para guerra. Para criar criar conflito. Então, cara, é algo extremamente revoltante, triste e lamentável, né? O que a gente pode pedir é paz, que Deus tenha misericórdia daquele povo, que a gente possa orar por Israel, né? Pela Palestina, pelo ser humano, cara. Porque eu não tomo lado, eu não tomo partido. O meu partido é Cristo, é a vida, é Jesus, é a paz, é o amor. Esse é meu partido. Não costumo tomar partido, não costumo esquecer as pessoas e focar no partido, não. Eu foco nas pessoas, nos seres humanos. Pessoas boas, pessoas que querem mudança, pessoas que querem evoluir. Porque foi isso que Jesus me ensinou. Focar no ser humano. Amar o próximo como a si mesmo. Né? Como a epístola de João fala. Que quem não ama o seu irmão, né, que vê, como poderá amar a Deus que não vê? Então o amor a Deus começa ao meu próximo, ao meu irmão. Eu amando ele, certamente eu estarei amando a Deus. Estarei próximo de Deus. Então, cara, pelo amor de Jesus, vamos orar por Israel, vamos pedir paz, né? E de fato, acreditar num ser humano, na pessoa, por mais que a pessoa possa falhar, mas se a pessoa quer uma mudança, vamos dar a mão, vamos ajudar, vamos esquecer partido, vamos esquecer lado político, ideologia, e vamos focar no ser humano. Então, meus amigos, compartilha esse vídeo, mostra um amigo teu, coloca nos grupos do WhatsApp, tá bom? Que Deus abençoe a todos, um forte abraço.